Considera o cubo. Pretendemos desenhar a secção do cubo determinada por um corte segundo o plano PQA. Como fazer? Em primeiro lugar, deves unir os pontos que pertencem à mesma face, neste caso A e P e Q. De seguida, como sabes que um plano interseta planos paralelos segundo retas paralelas, desenha um segmento de reta paralelo a PQ que passe por A. E passando por Q, um segmento de reta paralelo a AP. A secção obtida no cubo é então o quadrilátero ABQP. Considera o cubo. Sabemos que tem 4 cm de aresta. Quais as dimensões da secção obtida? AB e PQ medem 4 cm. Quanto mede AP e BQ? Para determinar esta medida, vamos usar o Teorema de Pitágoras. O triângulo APF é retângulo em F. Sendo assim, AP ao quadrado é igual a AF ao quadrado mais FP ao quadrado. FA mede 4 cm, pois é uma aresta. E como P é o ponto médio da aresta FE, FP mede 2 cm. Assim, AP ao quadrado é igual a 20. E então, como estamos a falar de comprimentos, AP é igual à raiz quadrada de 20. O retângulo ABPQ tem, assim, 4 cm de comprimento e raiz quadrada de 20 cm de largura. Qual o perímetro do retângulo? O perímetro de um retângulo é igual à soma do comprimento dos seus lados. Assim, é igual a 4 mais raiz quadrada de 20 mais raiz quadrada de 20, que é igual a 8 mais raiz quadrada de 20 mais raiz quadrada de 20. Como podemos simplificar esta expressão? A escola pitagórica defendia que o número inteiro, correspondia à ideia de Deus, pois os números serviam para compreender, determinar e definir os fenómenos da natureza, das atividades humanas e do universo. A matemática pitagórica baseava o seu estudo e toda a sua filosofia nos números inteiros. Criaram números figurados, como os números quadrados, os triangulares ou os números pentagonais. Denominaram números como sendo perfeitos e imperfeitos, amigos e inimigos, bons e maus. Por ironia, são os próprios pitagóricos que se apercebem que os números inteiros ordinários são insuficientes, encontrando essa contradição no Teorema de Pitágoras. Se considerares um quadrado com um lado unitário, a medida da sua diagonal é igual à raiz quadrada de 2, e raiz quadrada de 2 não pode ser um número racional. Pitágoras ficou aterrado e humilhado com a sua descoberta, e a geometria passou a ser um grande obstáculo. Dá-se assim o grande divórcio grego, a separação do estudo da geometria e da aritmética. Estes dois ramos da matemática estiveram separados durante séculos, tendo sido conciliados apenas com a geometria analítica de Descartes e Fermat no século XVII. O número de ouro, Φ, é um outro número irracional a que os gregos atribuíam um significado mágico. Nos seus elementos, Euclides denomina-o como a divina proporção. Este número pode ser definido de várias formas, como sendo o quociente entre o comprimento e a largura de um retângulo com a seguinte construção:
como sendo a medida da diagonal de um pentágono regular de lado unitário. Para muitos, a harmonia e o equilíbrio são atingidos quando se respeita as proporções do retângulo de ouro. Assim, este número está presente em muitos edifícios, objetos e diferentes obras. Pirâmide de Quéops, no Partenon, no Edifício das Nações Unidas, nas medidas de cartões de crédito, em quadros como a Mona Lisa ou em meia chávena gigante voadora com anexo inexplicável de 5 metros de altura, na Nona Sinfonia de Beethoven ou na construção dos violinos de Stradivarius. Também a natureza faz uso deste número. Ele está presente na concha do Nautilus, em flores, na distribuição das folhas de plantas, em frutos e também no nosso corpo. A razão entre a altura total e a distância do umbigo ao chão é aproximadamente o número de ouro. A razão entre o comprimento da perna inteira e a distância do joelho ao chão, ou mesmo a razão do comprimento dos dedos e da distância da dobra central até à ponta. Considere o trapézio isósceles ABCD. Qual o seu perímetro? Como ABF e CDE são dois triângulos retângulos isósceles que têm os dois ângulos agudos iguais, logo são geometricamente iguais. CE é igual a ED, que é igual à raiz quadrada de 7. Pelo teorema de Pitágoras vem IAD é igual à raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 7, ou seja, 2 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. Sendo assim, não conseguimos simplificar mais, visto que os radicandos são todos diferentes. O produto de dois radicais com o mesmo índice é um radical ainda com o mesmo índice e cujo radicando é igual ao produto dos radicandos iniciais. O mesmo acontece com o quociente. Não faz sentido apresentar uma fração em que o denominador é uma raiz. Sendo assim, temos que racionalizar o denominador. Em que consiste este processo? Observa o problema geométrico seguinte. Qual a medida do lado de um quadrado de diagonal 1? Podemos fazer o cálculo de duas formas distintas. Ou utilizando diretamente o teorema de Pitágoras, e vem ou verificando que L é igual à metade da diagonal de um quadrado do lado 1. Sendo assim, temos que 1 sobre raiz quadrada de 2 é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2. Como podemos encontrar esta igualdade sem o raciocínio geométrico? Verifica que se multiplicarmos o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2, temos que é igual a. Assim, considera a fração com denominador irracional. Para racionalizar este denominador, basta multiplicar e dividir a fração por raiz quadrada de A. Sendo assim,
Quais as medidas das diagonais, facial e espacial, de um cubo com aresta 1 e de um cubo com aresta 2? Comecemos por determinar a diagonal facial do cubo com aresta 1. A diagonal facial é, assim, igual à raiz quadrada de 2. A diagonal espacial é, então, igual à raiz quadrada de 3. Se o cubo tiver 2 unidades de aresta, podemos proceder de igual modo. E vem diagonal facial igual a raiz quadrada de 8 e a diagonal espacial tem de comprimento raiz quadrada de 12. Mas podes também pensar que um cubo de aresta 2 é formado por 8 cubos de aresta 1, e sendo assim, podemos então escrever raiz quadrada de 8 igual a 2 raiz quadrada de 2. Repara que raiz quadrada de 8 igual a raiz quadrada de 4 vezes 2, que é igual a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 2, que é igual a 2 raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 12 igual a 2 raiz quadrada de 3. Aqui tens raiz quadrada de 12 igual a raiz quadrada de 4 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3, que é igual a 2 raiz quadrada de 3. Dizemos então que passamos um fator para fora do radical ou que simplificamos a raiz. Já sabes que muitos problemas geométricos estiveram na origem de novos números e que, por outro lado, é sempre possível encontrar um problema geométrico que dê significado aos números. Observe o exemplo seguinte. Aqui, como não consegues simplificar mentalmente a raiz, tens que decompor o número em fatores primos e só de seguida simplificar. Aqui, como não consegues simplificar mentalmente a raiz, tens que decompor o número em fatores primos e só de seguida simplificar.